Olá, pretendemos com este vídeo trazer ao vosso conhecimento um método pelo qual a GERSI faz o tratamento e a apresentação do processo toponímico e de numeração policial das vilas, cidades e aldeias. Existem ainda algumas localidades que não têm esta informação tratada de uma forma conveniente, ou seja, compilada de forma a que o acesso seja rápido e eficaz. Não está, em muitas circunstâncias, em muitos casos, tampouco em formato digital, ou seja, não está informatizado. Encontramos-no em papel e o que dificulta a consulta e o que torna muitas vezes possível a perda ou extravio de informação. Bom, vamos sem mais delongas passar à apresentação então do nosso método de apresentação. Temos aqui o nosso ficheiro, vamos dar 2 cliques para ele abrir e então temos aqui um projeto de uma freguesia de Lamego, freguesia de Sande, que nos apresenta aqui 4 abas: mapa, toponímia e numeração, metragem e vetorial. Vamos ver então o que é cada uma destas coisas. Vamos clicar então no mapa e vamos ter possibilidade de abrir o mapa da freguesia, que é um mapa linear, é um mapa rudimentar e é um mapa que não é georreferenciado, ou seja, não tem rigor de posicionamento. É um mapa meramente informativo, para que o utente, ao consultar, e estes mapas, regra geral, são colocados naquelas caixas de luz das cidades, MUPIs, chamam-se os MUPIs, as caixas de luz de informação. Estes mapas são lá colocados para que o utente possa ter uma ideia aproximada da sua localização. Em muitas circunstâncias encontramos até uns pontinhos, por exemplo, a dizer: você está aqui neste sítio, ou você está aqui neste sítio. Portanto, para que a pessoa possa, a partir dali, depois ter uma noção de começar a orientar para ir deste ponto até este ponto, por exemplo. Portanto, este mapa tem essa função, não tem nenhuma outra. É possível também aproveitá-lo para fazer uma distribuição em papel, embora já não seja muito habitual, já não seja muito usual, mas é possível fazer essa apresentação em papel, em um flyer, para que ele possa ser distribuído de uma forma massiva. Bom, o deslocamento do mapa é feito com as barras de deslocamento, laterais ou horizontais, verticais ou horizontais, e ou através do scroll do seu rato, ok? Portanto, vamos então poder, vimos o mapa, vamos fechar e vamos para a segunda aba, que é a toponímia e numeração. Ora bem, a toponímia é composta pela classificação das vias, portanto, dizendo se é rua, se é caminho, se é praceta, se é travessa, se é calçada, se é um largo, etc. E depois o nome da via, o topónimo que lhe foi atribuído. O conjunto destas duas coisas é que forma aquilo que habitualmente é dito, ou seja, eu moro na rua da Arribada, eu moro na rua do Barreiro, eu moro na rua de Cimo de Vila, etc, etc, etc. Portanto, mas é o conjunto destas duas coisas. É importante que tenhamos a noção do que é a classe da via, a classificação, e do que é o topónimo de facto. E depois temos outra informação, o início e o fim desta via. Então, vamos tomar como exemplo a Rua da Arribada, que diz-nos que tem como início o entroncamento da Rua das Muralhas e Rua de Nossa Senhora das Dores, e tem como final o Largo de Cimo de Vila. O que é que isto nos permite? Saber que a rua foi numerada do início para o fim neste sentido, do largo, do entroncamento das muralhas, da Rua das Muralhas com a Nossa Senhora das Dores para o Largo de Cimo de Vila. Isto o que é que nos permite? Saber que os números mais baixos, o início da rua, os números mais baixos, se situam aqui, neste local, e que os números mais altos se situam no Largo de Cimo de Vila, ou seja, junto ao Largo de Cimo de Vila. Portanto, na pesquisa permite-nos fazer este tipo de filtragem. Depois, portanto, isto é, para todas as vias, o tratamento é rigorosamente igual, como podem verificar, e depois, então, clicando em cada uma delas, somos direcionados, então, para a
aba para a listagem da numeração existente ou das casas existentes em cada uma dessas vias. Vamos tomar como exemplo a Rua da Arribada. E então temos os números levantados e os números atribuídos. Os números atribuídos são aqueles que são, de facto, numeração ou de habitação ou de atividade profissional, comercial, industrial ou outra. Portanto, e também frentes de obra. Portanto, como vos ia dizer, então, os números atribuídos são os números que são, de facto, utilizados. Há outros que não são. Uma frente de obra, de facto, não é um número que esteja a ser utilizado do imediato, até porque não sabemos, porque é feita a metragem, onde vai ser a localização exata do vão de acesso. Sabemos é que aquela frente de obra ocupa do metro 24 ao metro 42 e, tanto quando o vão for definido, sabemos que ele tem que estar compreendido entre o número 24 e o número 42, ok? Temos aqui uma outra situação em que há aqui um número que não está atribuído. Está levantado, como podem verificar, mas não está atribuído. Mas tem uma identificação, Fernando Salvador. Porquê? Porque estes números que não estão atribuídos referem-se a situações ou a edificações que não têm validação legal, na maior parte dos casos. Eu refiro-me a palheiros, cortes, arrumos agrícolas, muitas vezes garagens que são edificadas, são construídas fisicamente separadas das habitações e que não têm, não precisam de ter numeração policial. Muitas vezes nem podem, porque, como digo, não têm sustentabilidade legal. Mas o número é levantado, porque ele pode vir a ser necessário. Ou seja, quando supostamente, vamos imaginar que este arrumo construído pelo Sr. Salvador for legalizado, ele se calhar vai poder fazer uma majoração, vai poder aumentá-lo, se calhar vai dali surgir até uma nova habitação, ok? Então vamos atribuir o número. Mas vamos imaginar uma outra situação, que é uma garagem e ele de repente quer legalizá-la porque precisa de pedir uma baixada para ter luz, para fazer uma pequena oficina privada, etc. Pronto, ou luz ou água. Então podemos atribuir o número, mas só atribuído após a legalização. Portanto, isto funciona para todas as situações. Como disse, os números que são levantados e que dizem respeito a entradas de terreno, a garagens, anexos, rumos agrícolas, etc., não são atribuídos. Ok? Pronto, esta então a Rua da Arribada, vamos fechar e portanto, temos acesso então da mesma forma a todas as vias da freguesia. A Arribada, à Rua do Barreiro, ok? Que é uma rua compridinha. Depois acesso à Rua do Bernardino, que já é mais curtinha, tem poucas casas. À Rua de Cimo de Vila, já tem mais algumas. À Rua das Cortinhas, por exemplo, que tem muito pouquinhas. Estão a ver aqui outro caso, outro armazém que não tem número atribuído. Isto deve ser um armazém, com certeza um armazém feito, se calhar, com madeira e com chapa de zinco ou chapa metálica a cobrir. Pronto, é de facto alguma coisa que está ali, mas não tem validação legal. Por isso não pode ter o número de polícia atribuído. Vamos fechar. Espero que esta parte da apresentação da toponímia existente e da numeração policial esteja também bem compreendida. Vamos fechar e vamos passar à metragem. Aqui na metragem nós temos, isto é uma informação estática, mas que pode ser de alguma utilidade. Damos na mesma a tipologia da via, o topónimo atribuído, o início e o final. E depois damos-vos a leitura da largura média de cada via e da pavimentação de cada uma, se é em asfalto, se é em cubos, se é em terra batida ou se é em cimento. E até também se ela é mista, porque há situações em que ela tem 160 metros de cubos e 228 em terra batida. Outras situações, por exemplo, 115 metros em asfalto e 219 metros em terra batida. Outras situações, 246 metros em asfalto e 93 metros em cubos, e assim sucessivamente. Isto permite-nos depois, no final, sabermos a quantidade de vias
que temos em asfalto, ou a metragem das vias em asfalto, a metragem das vias pavimentadas a cubos, a metragem das vias em terra batida e a metragem que temos das vias ou caminhos, que, em regra geral, são caminhos em cimento. Portanto, isto é uma informação importante, principalmente quando vamos tratar de pavimentação. Nos asfaltos já não será tão necessário, mas, por exemplo, nos caminhos, que, regra geral, mais cedo ou mais tarde, são pavimentados, é importante termos esta informação, principalmente em termos de largura média, porque os caminhos não têm sempre a mesma largura. Portanto, se à partida ou se no início tem 3 metros ou 2, se calhar haverá situações em que ele sofre estrangulamentos e mete só 2 metros, ou 1,80 m, ou 1,5 m, e então é preciso fazer esse cálculo, que é para depois, no final, nós sabermos que um caminho que tenha 160 metros, por exemplo, de comprimento, ele tem uma largura média de 3,30 metros e não uma largura de 5 metros ou 6 metros, se calhar como tem no início, porque, regra geral, é muito largo e mais amplo. Ok? Portanto, espero que esteja esta aba também entendida. Vamos fechar e vamos então passar, para não sermos muito maçadores, a última aba, que é o vetorial. O vetorial é a georreferenciação daquilo que for necessário fazer dentro da freguesia. Os processos de georreferenciação, os SIGs, os Sistemas de Informação Geográfica, os geoportais, estão muito em voga agora nas autarquias locais. A informação está essencialmente ou preferencialmente deve estar georreferenciada. Isto diz-nos o local exato de cada um dos elementos que compõem a nossa freguesia. E é importante que comecemos pelas vias. E como é importante que comecemos pelas vias, quando fazemos um levantamento ou quando fazemos uma atualização de um processo, nós incluímos sempre a georreferenciação das vias, que podem ser identificadas assim, sobre ortofotomapas, sobre aquilo que nós, regra geral ou vulgarmente, dizemos que são as imagens do Google. Ok? Portanto, vamos ter o exemplo, por exemplo, do Barreiro ou de outra rua qualquer. Vamos pegar aqui, habilitar as vias urbanas e vamos pegar na ferramenta de informação e vamos abrir aqui uma via que não foi o Barreiro, pronto, foi outra, acho eu. Pronto, é a Rua dos Pousadouros, que nos diz, então, o ID da via é o 52, o número da via, a classe é rua, o topónimo é dos Pousadouros, principia no entroncamento da Rua de Bonfim com a Rua do Regango e Rua Professor Joaquim Moraes, e termina, o final dela é no entroncamento da Rua de Novais e Caminho do Pardieiro. O comprimento são 274 metros, 2, pavimento é asfalto, e temos também aqui um refinamento, que é a possibilidade de visualizarmos as imagens do início e do fim da via. Portanto, ela começa aqui e vem terminar aqui, neste local. Isto facilita o reconhecimento da referida via. Se alguém que não saiba, ou que venha à junta e não saiba muito bem onde é que ela termina, onde é que ela acaba, ou até mesmo alguma dúvida que surja por parte de quem faz o manuseamento destas situações, então, vindo aqui, facilmente se apercebe, não ficam dúvidas nenhumas de qual é o início, onde é o início e onde é o final da referida via. Vamos fechar. E aqui podemos ter também a georreferenciação dos números das portas, das casas, e podemos ter a georreferenciação de muitas outras coisas, do património edificado, o religioso e o civil, as igrejas, as capelas, as casas brazonadas. Podemos ter a identificação de informação turística, os alojamentos locais, os alojamentos em espaço rural, os hotéis, os restaurantes, cafés, etc, etc. Podemos ter os pontos de interesse, os miradouros, até também os locais de abrigo, de paragem de autocarros ou das caminhonetes. Podemos ter inclusivamente até referenciadas as caixas de luz existentes, as caixas de água, as vias onde temos saneamento, as vias onde temos águas pluviais, as vias onde temos fornecimento de água urbana, de água canalizada, enfim, onde passa fibra óptica, enfim, uma infinidade. Depois desta, digamos,
depois desta aplicação montada, isto é um sem fim, dá uma, uma parafernália de informação possível que é extremamente atrativa e, mais do que isso, é extremamente eficaz e é recomendável que se faça. Bom, vamos fechar então aqui a nossa aplicação e espero que tenham gostado da apresentação e muito obrigado pela atenção dispensada.